Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. 7h20, um ótimo dia para você que está se conectando com a gente agora aqui no Ceará News. Vamos bater um papo com Donizete Arruda, que já está por aqui. Acredito que você me ouve, Donizete. Bom dia, bom trabalho para você, tá na escuta? Bom dia, Matheus. Estreando hoje novo aplicativo, né, novo Matheus? Dispositivo, por isso que eu perguntei antes se você estava me ouvindo, antes de a gente dizer aqui qual é o assunto que nós vamos tratar. Mas se tá me ouvindo, vamos nessa, porque o que você... Bom dia, Matheus. Olha, Matheus, Sim. dizer que antes a gente trabalhava usando o Skype. Isso. Aí a Microsoft acabou o Skype. Isso, exatamente. Agora a gente usa o Discord. Isso. Olha que chique. Não conhecia, Donizete, tô conhecendo hoje, viu? Mas vamos nessa. Eu já conhecia, sabia que é um aplicativo que quem joga usa, né, pra conversar, né? Ah, tá certo. Olha aí, Donizete tá mais por dentro do que eu das novidades. Mas vamos nessa, Donizete, a pauta que é o que nos interessa. Seguinte, aquilo que você comentou ontem na abertura aqui da Conexão tá sendo repercutido hoje nos principais jornais, que é a trégua, né, na guerra de tarifas entre os Estados Unidos e a China. Aí teve aquele alívio no mercado e o dólar subiu, né? E agora mais o Trump e outros falou o seguinte, mas ele não baixou a tarifa de aço, ele não baixou a tarifa de automóveis e outros produtos. Agora, o restante é medicamentos, tá? Medicamentos. Ele não baixou. Dessas três coisas vão ficar alto. Mas a situação melhorou, né? O mercado reagiu bem, o dólar baixou, a bolsa subiu, né, Matheus? Exatamente. É uma maravilha. E quem comentou o assunto foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E a gente separou um trecho, então, do que disse o vice-presidente aqui para o nosso ouvinte. Vamos ouvir? Vamos. Muito bom que haja um entendimento entre Estados Unidos e China, os dois maiores PIBs do mundo, economias importantíssimas. E nós defendemos, o Brasil, o governo do presidente Lula, defende o multilateralismo e o livre comércio. Então você ter um entendimento que busque facilitar o comércio exterior é emprego e renda. E quem ganha é a população. Eu sou mais eficiente num setor, ele compra de mim. Ele é mais eficiente numa outra área, eu compro dele. Então o comércio exterior beneficia a todos. E nós precisamos fortalecer a OMC para poder ter regras no comércio exterior. Mas é positivo. Torcemos por um bom entendimento. É isso, Donizete. Boa notícia, Bom né? entendimento, né? Vamos esperar aí. E os chineses vão investir 27 bilhões no Brasil. É muita grana, Matheus, muita grana. Dentro daquilo que eu falei ontem, a nova rota da seda, Matheus, tá? É isso. O Trump queria tomar de conta da América Latina, mas se lascou. Hoje a América Latina é controlada pelos chineses, né, Matheus? Tem um porto do Peru, saída pelo Pacífico. Tá nada fácil, viu, Matheus? Vira a página. Já que você está falando sobre os investimentos, Donizete, a gente tem um trecho aqui do que disse o presidente Lula ontem na China e hoje ele deve se encontrar. Na verdade, eu acho que já até aconteceu o encontro, porque no horário de Brasília era 6h30, se não me falha a memória, com o Xi Jinping. Ele iria se encontrar hoje. Mas ontem ele falou sobre esses investimentos, falou sobre o mercado global e a gente também tem um trecho do presidente Lula falando sobre o assunto de economia. Vamos ouvir? Vamos sim. A solução para a crise do multilateralismo não é abandoná-lo, mas sim aperfeiçoá-lo. A América Latina e o Caribe podem contribuir, elegendo a primeira mulher secretária-geral da ONU e honrando assim o legado da Conferência de Pequim sobre os direitos das mulheres. A governança global já não espelha a diversidade que habita a Terra. Esse anacronismo tem impedido que se cumpra o propósito de evitar o flagelo da guerra inscrito na Carta das Nações
Nações Unidas. Nossa região não deseja ser palco de disputas hegemônicas. Há mais de uma década, a CELAC declarou a América Latina e o Caribe como zona de paz. Não queremos repetir a história e encenar uma nova Guerra Fria. Nossa vocação é ser um dos eixos de uma ordem multipolar na qual o Sul global esteja devidamente representado. O Fórum CELAC-China foi o primeiro mecanismo de interlocução externa da América Latina e do Caribe com um país em desenvolvimento. Eu espero que sigamos trilhando os novos caminhos com o mesmo pioneirismo pelos próximos 10 anos. É isso, Donizete. Vamos lá mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, vamos lá. Vamos falar agora, Donizete, sobre essa pressão que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, vem sofrendo com relação ao caso Ramagem. O STF já está formando maioria para derrubar a decisão da Câmara. E aí, como é que vai ficar essa situação? Muita tensão, né? A assessoria do Hugo Mota preparou a reação. Agora, não é ruim não, Matheus. Seguinte, no Ceará mesmo, o Júnior Mano, o Guimarães, o Yuri do Paredão respondem a processo no mandato. Vai ser suspenso. Os processos dele vão ser suspensos. O problema do Ramagem, os processos contra ele, o que foi depois do mandato, está tudo suspenso. É uma imunidade generalizada, né, Matheus? Pois é. Ele não, por exemplo, pode fazer o que quiser durante o mandato. Não vai ser processado. Nem senador, nem deputado federal. Mas ainda se quer mais antes do mandato. Não pode ser processado antes do mandato. E ainda responde no Supremo. Gente, o Hugo Mota vai reagir. Agora é o seguinte. Isso para o país, a imunidade vira impunidade. Quando você não pode processar. Tô falando caso nenhum, tô falando genericamente, tá, Matheus? Isso, você tá colocando. Agora ele não aceita e ele preparou a reação ao Supremo. É uma crise entre o poder legislativo e o poder judiciário. Vamos ouvir o Hugo Mota falando. Bora. Nós estamos com a assessoria jurídica da Casa estudando o assunto para ver como a Câmara irá se posicionar. É importante dizer que essa foi uma decisão respaldada por mais de 300 deputados, ou seja, a ampla vontade da Casa foi ali expressa pelo trancamento da ação penal e no momento certo, após conversar com a assessoria jurídica, nós vamos tomar a nossa posição. Eita, tensão, Donizete. Não tem pra onde correr, né? Não, Matheus, não tem não. A briga aí é muito feia. E não dá pra você se meter não, tá? Qualquer deputado agora e senador que cometer alguma ilegalidade durante o exercício do mandato não será processado, ok, Matheus? Ok, Donizete, ok, é isso aí, É o Brasil. entendimento do Supremo Tribunal Federal. Antes, você pode responder, se tiver já correndo. Agora, durante o exercício do mandato, liberou geral. Fica claro, Matheus? Claríssimo, Rapaz, Donizete, Vamos claríssimo. terminar aí. Aí terminar esse relatório aí, Matheus. Vamos lá, Donizete, você quer falar sobre os dados da violência, é isso? Exatamente. O Ceará, isso referente ao ano de 2023. O Ceará tá em que lugar, hein, Matheus? 7º lugar? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. É isso, o Ceará está em 7º lugar, as maiores taxas de homicídios por 100 mil habitantes. Nós estamos com 32, tá, Donizete? Em 7º lugar. Qual é o estado mais violento, Matheus? Amapá em primeiro lugar com 57,4 homicídios por 100 mil habitantes. Depois vem a Bahia com 43,9. Em terceiro lugar, Pernambuco com 38. Amazonas com 36,8. Roraima com 35,9. Alagoas em sexto lugar com 35,3. E depois o Ceará com 32 homicídios por 100 mil habitantes. Matheus, o Ceará é o 4º lugar no Nordeste, o 7º no Brasil, não é isso? Porque Sim. no Ceará, no Nordeste tem à frente do Ceará 3, Bahia, que é o 2º lugar, Isso.
Pernambuco em terceiro lugar e Alagoas em sexto. O Ceará é o sétimo. Ou seja, o que é impressionante, Matheus. Entre os sete, até o Ceará, né? Nenhum do sul, nenhum do sudeste, nenhum do centro-oeste. A violência está concentrada no norte e no nordeste. Primeiro Amapá, quarta Amazonas, quinta Roraima. E os outros quatro é do nordeste. Bahia segundo, Pernambuco terceiro, Alagoas sexto, Ceará em sétimo. O oitavo é que entra um estado do centro-oeste, Mato Grosso. Aí nono, entra do norte, Rondônia. Décimo, nordeste. Até o décimo, Matheus, 11º, 12º, até o 12º lugar, Matheus, só um estado do centro-oeste. Os outros 11, tudo do norte e do nordeste. Matheus, ou o governo Lula vai dar algo contra as facções no norte e no nordeste, ou o Brasil tem jeito não, Matheus. Tem jeito não. Donizete. Porque esses homicídios aqui, grande parte é guerra de facção, disputa de facção. Você viu ontem, Matheus, eu postei o vídeo, uma grande repercussão. Eu já tinha falado aqui do assalto do médico e secretário de saúde, doutor Cabeto. Você viu, Matheus? Sim, Donizete. Impressionante a violência, a truculência dos criminosos, né? Ali no Dionísio Torres, ali na rua Zé Vilar com o Francisco Holanda. Ele estava chegando na casa da irmã dele e levaram um carro, Matheus. Jogaram fora o celular e ele foi muito frio, porque se ele não tivesse sido frio, ele desce do carro e é assaltado, Matheus. De dia, Matheus, de dia. Você falou aí, a nossa produção falou com a Secretaria de Segurança Pública, até agora não descobriram quem são os dois assaltantes, né, Matheus? Exatamente, Donizete. Ainda não descobriram quem são os criminosos, né? Que acabaram aí efetuando esse Mas não é assalto. difícil não, tem que descobrir. Vamos dar uma paradinha e a gente volta já, Matheus. É isso, tem imagem, vai dar certo pra descobrir. Pelo menos é o que a gente espera. Momento Nero! Vamos nessa, Donizete. Quem é que o Tatá vai acordar hoje? Quem te acorda hoje? Diga aí, diga. Vou dizer, Donizete. Nós vamos acordar aquela deputada, ex-deputada, na verdade. Aquela que, olha, Matheus, Gorete Pereira ganhou dinheiro pros aposentados. Aí você podia avisar que hoje, vamos primeiro ouvir, vamos acordar ela e a gente conta. Que hoje o governo começa a comunicar a todos os 9 milhões de aposentados que foram enganados, nem sabe ao todo quantos, para devolver o dinheiro que foi roubado por essas entidades. O Ceará tem duas entidades, a APEM e a APB. E a Gorete Pereira era a lobista dessas entidades aqui no Ceará. Era a madrinha do mal. Vai, Tatá, acorda, Gorete Pereira, vai, acorda. É Mateus? Isso, Donizete. Sim, tô por aqui. Eu não quero ofender a deputada Gorete Pereira não, tá? Mas será que ela não tem consciência do que ela estava fazendo, ela com a advogada Cecília Rodrigues Mota? O espaço está aberto para Cecília falar. Já tentei uma entrevista, mas ela não quer. Nem ela, nem o Nátio Lima Pinheiro. Esse Nátio Lima Pinheiro, esse cara que logo completou de uma forma tão vergonhosa que ele tinha, né? Tá agora apreendido. Ferrari, Alfa Romeo, Porsche, 3 milhões e 200 mil em sapato, 15 milhões de relógio. De carro aí, tá 20 milhões de carro. Comprou uma mansão do ex, que ele tava morando na Praia do Futuro, das Dunas. Ele ainda tá morando lá. 27 milhões do presidente do Apvida, Jorge Pinheiro. Amigo,
Tudo dinheiro dos aposentados, tudo dinheiro roubado dos aposentados, falsificaram assinatura para tirar, com a ajuda do presidente, do diretor jurídico, dos diretores do INSS. Matheus, o presidente Lula está com a mão na cabeça. No WhatsApp e nas redes sociais, apenas 2,8% defendem o governo Lula. A roubalheira começou no Bolsonaro, mas alavancou no governo Lula. A ex-deputada Gorete Pereira, o espaço está aberto para explicar qual é o papel dela. Ela tinha uma procuração da advogada Cecília Rodrigues Mota, com quem tinha uma relação pessoal muito forte. Agora a gente descobre assim, sem querer, quem descobriu foi a Polícia Federal. E a Gorete Pereira é candidata a deputada federal. Não sei se o PL vai deixar ela lá no PL não, viu, Matheus? Será que vai deixar? Será, Donizete? Difícil. Eu acho que o PL não vai dar legenda a ela, não. Mas o Valdemar já foi preso, pode ser que dê, né? Então. Ela quer ser... Já pensou? É a Cinti, né? Gorete Pereira, a deputada dos velhinhos, ou a deputada das velhinhas, a deputada dos aposentados e das aposentadas. Não dá certo não, dá? Claro que não, né, Donizete? Vamos nessa. Vira a página que lá vem confusão na Assembleia Legislativa, a vice-presidente Larissa Gaspar tem um convite, Matheus. Eu acho que é o convite. Eu não vou não, você vai? Não vou não, Donizete. Eu acho que eu tenho... Antes de a gente... Não, vamos ouvir a deputada. É o convite seguinte, da Baixa da Lombra, né? É por aí, vamos ouvir. Tem um convite para fazer para vocês. No dia 25 de maio, a partir das 15 horas, lá na Estátua de Iracema, vai acontecer a Marcha da Maconha. É muito importante que a sociedade possa participar. Aqui na Assembleia, a gente tem debatido a importância da legalização da cannabis, especialmente para fins medicinais, porque a gente sabe a utilidade dela para melhorar a saúde da população. Então a gente conta com a presença de vocês no dia 25 de maio, a partir das 15 horas, lá na Estátua de Iracema. Donizete, sobre esse assunto, quer que eu dê um conselho para você? Toma conta da sua vida, Donizete. Não vou nem entrar nesse assunto. Você vai? Eu cuido da minha filha. Eu vou cuidar. Vou não, Matheus. Agora é o seguinte. Deputada Larissa Gaspar, com todo o respeito que eu tenho à senhora, olha, o uso medicinal da maconha ninguém discute. Se é para trazer saúde, beleza, mas controlado. Agora, defender a legalização da maconha, deputada, essa pauta não é da Assembleia do Ceará. Nem essa pauta é do governador Elmano. A senhora querer colocar essa pauta nesse momento, deputada, é a senhora esquecer a violência que a gente está combatendo. E onde é que teve essa legalização que resolveu? Aonde, deputada? Aonde? Ah, no Uruguai. Sério? Quer dizer que a Assembleia do Ceará, eu conheço o presidente Romeu de Guerra e não é pauta dele, não. Agora, a pauta da senhora, eu não posso ficar contra a senhora. Agora, eu acho que esse assunto tem outras prioridades para o Ceará. Muitas outras prioridades. A violência é a maior prioridade. Agora, uma deputada do PT, vice-presidente da Assembleia, via público e convidar você, Matheus, que agora está dizendo que não vai, mas me disse outro que ia. Que não sei porque é que história. você mudou. Que história, Donizete. Tô contigo, não é essa a nossa pauta, não. A gente tá falando todo tempo Vira a aqui página. de combater o tráfico de drogas e a violência. Vamos virar a página. Vamos falar então sobre, já que a gente tá falando sobre violência, sobre tráfico, vamos falar sobre esse assunto aqui, porque tem novidade no caso Vinícius Cunha Batista, Donizete. Tem duas histórias. Primeiro a nossa. Ontem à noite eu publiquei uma informação que chegou à polícia, que a polícia apurou. Você podia ler o documento, Matheus. O Vinícius Batista,
ele teve sua empresa Provale Energia, ele que atendia o Limoeiro, ele teve a sua empresa inabilitada na licitação de iluminação pública, oficializada no dia que ele morreu. Você acredita, Matheus? Ele estava sendo executado de manhã e no mesmo dia a prefeitura de Limoeiro inabilitava a empresa dele. Das 4 empresas que concorreram, só uma foi habilitada. Lê aí a empresa que foi habilitada e as empresas que foram inabilitadas, Matheus. Lê aí. A Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, agente de contratação e equipe de apoio torna público o resultado do julgamento dos documentos apresentados pelas empresas participantes do procedimento auxiliar de pré-qualificação, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de engenharia, para manutenção, ampliação, modernização e eficientização do Parque de Iluminação Pública do município de Limoeiro do Norte, com o seguinte resultado: habilitadas FC Castro Serviços, LTDA, inabilitadas Rafael Andrade de Souza Veículos, LTDA, Provale Energia, LTDA, Eficiente Comércio e Serviços, LTDA. Tá aí, Donizete. Segundo Dia o documento. 30 de abril, foram inabilitadas 3 empresas. Isso. A Rafael Andrade de Souza Veículos, Isso. a Provale Energia e a Exato. Eficiente Comércio e Serviço. A Provale já atendia Limoeiro e só uma empresa foi habilitada. A polícia está investigando que essa empresa FC Castro Serviços, se como tinha o Felipe na mesa do café da manhã, essa empresa FC Castros, seria do Felipe, que é o nome que estava na mesa e que o marido da prefeita confirmou, Wilson Loures, que tinha o Felipe na mesa, mas em seu depoimento ele não soube dizer qual era o sobrenome. FC seria Felipe Cidrão. Felipe Cidrão. E essa empresa, ela atende a iluminação de importantes cidades do Ceará. Eu não estou acusando ninguém, tá, Matheus? Você está ouvindo? Estou falando, a polícia está investigando se esse Felipe que estava na mesa seria esse Felipe Cidrão, dono dessa empresa que foi habilitada e que vai ganhar a iluminação de Limoeiro do Norte. Tá? Certo. A polícia está investigando, está próxima de resolver e prender o mandante. Os executores, a polícia já tem prova. É manchete hoje do Diário do Nordeste. Lê aí, Matheus. É, Donizete, uma novidade. Roupas em matagal, tatuagem e DNA. Foi tudo isso que foi utilizado pela polícia para poder chegar, então, à identificação dos 3 policiais militares suspeitos pelo assassinato. As roupas dos executores foram encontradas em um matagal na cidade dos Funcionários, próximo ao local do crime. Uma tatuagem no braço de um dos PMs e imagens obtidas de câmeras nos locais por onde os suspeitos passaram no dia do homicídio e em dias anteriores à execução foram importantes para apontar a participação dos PMs. Esses e outros detalhes somados permitiram então que os investigadores identificassem os 3 primeiros suspeitos do assassinato. Ok? E aí, que mais? Lembra o trechinho, Matheus? Vamos lá. Os agentes detidos na condição de investigados são Wellington Xavier de Farias, Rodrigo Aguiar Braga e Rebeca Júlia de Almeida Canuto,
Para cada um deles foi expedido um mandado de prisão temporária com prazo de 30 dias, segundo documentos obtidos então aqui na reportagem, que apurou ainda que eles usaram 2 veículos, Donizete, para praticar o homicídio do empresário. Uma moto, onde estavam os executores, e um automóvel que deu apoio para a empreitada criminosa. Os veículos foram apreendidos na operação da semana passada. Ok? Bota o bonequinho aí do Eu Te Disse, porque tudo isso você já sabia aqui. Bota aí, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Eu te disse, eu te disse. Bota aí, Mas eu mano. te disse, eu te disse. Já sei. É isso, Donizete. A gente falou Matheus, sobre o eu estou assunto. aqui recebendo um documento da Receita que a empresa FC Caixa Serviços Limitada tem um capital social de 1,5 milhão de reais e o sócio dono dela, tá certo? É Felipe Castro Alencar Cavalcante Cidrão, ok? Ok. Tá na mão. Felipe Castro FC, Felipe Castro, porque então FC é Felipe Castro Alencar Cavalcante Cidrão, FC porque tem 3 C, né? O nome dele é Castro, é Cavalcante, é Cidrão. FC Castro Serviço. 1,5 milhão de reais. O Felipe Castro é dono do... são esses ricos que a gente não conhece, sabe, Matheus? Sim. Ele atende a várias cidades do Ceará e é uma empresa de sucesso. E ela foi habilitada, a única empresa, ou seja, se a única habilitada é ela, ela vai ganhar a licitação lá de Limoeiro. E ele estaria... Segundo o depoimento do Isso, tinha o Felipe na mesa do café da manhã na padaria. Eu não sei, ele não confirma, a polícia não diz se esse Felipe é esse Felipe aqui da FC Castro. Ok, Matheus? Mas tá aí mais informações, a gente sai desse assunto do Vale que é pesado, Matheus, e vai para outro assunto mais pesado ainda. Solta Moab, fogo do Muturo, Moab. E leva pro camarote, Matheus. Me bota pro camarote. Nunca mais a gente foi pro camarote. Pãozinho de queijo, Donizete. Um pãozinho de queijo nessa terça-feira com um cafezinho caro. Vamos lá. O que é que você me conta? Matheus, e no ano passado, essa FCK, certo? Ela teve a iluminação em Pacatuba. Foi o município que ela teve mais contrato. Pacatuba, quase 5 milhões, ok? E ela tem outros. Pacatuba, certo? Vamos para frente. Faturou 8 milhões de reais FC Castro. Seguinte, eu contei ontem aqui, aquela história do João Dias, tem aqui o seguinte: o PCC elegeu um prefeito, e na cidade onde o PCC elegeu o prefeito, é o que se deduz, tá? Eu não vou dizer a cidade, nem adianta chutar que eu não vou dizer. O prefeito está apavorado, como também o ex-prefeito. Dizendo que não é verdade. Está com medo, Matheus, tá? Então, para que a gente não seja acusado de nada, eu disse a ele me ligou, eu disse a ele que a história era verdadeira, ele disse, não, é minha palavra contra a dele, ele está sendo ameaçado de morte, ele disse que não é. Agora, as informações que eu tenho que ele conversou com o cara do PCC, que é valente, perigoso, poderoso. Então o assunto, para todos os efeitos, mas não é, tá bom, Matheus? Tá certo, mas não é. Ok. Mas não é. Certo. Agora, o governo já sabe, o governador já sabe, já está ciente, a polícia está ciente. Agora, fica aqui o recado. Enquanto nós não resolvermos essa mistura malvada, essa mistura suja, essa confusão de interesses entre facções e a política, facções controlando fornecimento de serviços de prefeituras, a violência não vai diminuir, não. É isso. A violência não vai acabar, não. Vamos lá.
Vira a página, Matheus. Próximo assunto, eu posso ir embora. Já pode ir embora, Donizete. A gente estourou aqui o tempo, amanhã você retorna com mais informação, tá combinado? Combinado. Um abraço. Abraço.